Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 23, revisão e avaliação. Então vamos à nossa aula. Olá, nesse momento nós vamos fazer revisão do que nós vimos, então dê uma olhada. Entalpia, nós falamos bastante de entalpia que vem da termoquímica, ou seja, do estudo da energia. Então, a entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que podem ser alteradas mediante as reações químicas. Então, essas energias elas vão aparecer, elas vão estar, sempre em reações químicas. Professor, existe uma forma de calcular essa energia? Existe. O cálculo dessa energia, ele é feito da seguinte forma. Eu tenho aqui esse triângulo que significa variação, Ou seja, se nós temos uma reação, nós temos os reagentes e os produtos. Então, o que a gente vai ter? Quando ele diz variação, ele está falando o final menos o início. Professor, como assim? Se eu falasse a variação do espaço que aparece na física, ele vai ser o quê? Vai ser o final do espaço menos o início. Ou seja, se uma pessoa andou do quilômetro 2 até o quilômetro 7, eu vou pegar 7 menos 2 vai dar 5 quilômetros. Aí eu sei que essa pessoa andou 5 quilômetros. É a variação do espaço. Então, aqui na variação da energia, a gente vai pegar o final menos o inicial. Tá? Então, como você pode ver aqui, variação de entalpia, entalpia do produto e entalpia do reagente. Só que é importante você entender o seguinte. No exemplo do espaço que nós estamos dando, se ele for negativo, significa que ele voltou. Se for positivo, significa que ele foi adiante. Da mesma forma, o ΔH, se ele for menor do que zero, ele vai ser exotérmico. Ele vai liberar calor, tá? Vai liberar calor. Então, aqui nós temos, reações de combustão. Então, reações de combustão, principalmente, tá? Já claro, se o ΔH for negativo, nós teremos a reação endotérmica. Então, aqui se ele for positivo, aqui se ele for negativo, tá? E aqui tem um exemplo de uma combustão, tá? Então, nós temos aqui uma substância que vai reagir com oxigênio, vai produzir CO2 e água. Como é que eu vou organizar essas informações nessa equação, tá? Então, eu vou ter aqui o CO2, que é produto, tá? Ele vai vir aqui, ó. Então, eu tenho a entalpia do CO2. E aqui, a água, a entalpia da água, tá aqui. Então, esse é o produto. E eu vou multiplicar por 6, porque isso me diz que eu tenho 6 moléculas, 6 mols, tá? Então, eu tenho 6 mols de CO2. Então, eu tenho que multiplicar, porque cada mol, ele vai ter um calor específico, uma energia específica, no caso, A mesma coisa a água. Do outro lado, que nós temos aqui os reagentes, da mesma forma, ó. Menos reagente. Então, você consegue ver a entalpia dessa substância. Só que lembre, aqui quando não aparece é 1. Então, coloco lá. Ah, professor, e o oxigênio? Substância simples não entra, tá? O que é substância simples? É que tem apenas um elemento. No caso, o oxigênio, como você pode ver aqui. Professor, e esses valores que eu vou substituir aqui? Esses valores são todos tabelados. Você consegue ver aqui nessa tabela com as entalpias de formação que cada um tem um calor específico, uma energia específica, tá? Então, nós temos aqui cada um deles.
tá bom? Então você não precisa se preocupar. Como aqui o CO2 é menos 393,5, é o valor que você iria colocar aqui, ó, menos 393,5. Claro, tem um 6 aqui multiplicando, e aí eu colocaria entre parênteses, tá? Da mesma forma, a gente tem o valor da água e ali do açúcar. Mas vamos para um exemplo para que você possa ver isso de maneira clara. A gente vai ver esse exemplo na entalpia de combustão, que é o calor liberado na reação de combustão de 1 mol. Essa informação é importante, tá? De 1 mol. De uma substância em presença de gás oxigênio, porque toda queima tem que ter o gás oxigênio. Então, você consegue ver nessa combustão completa, quando eu falo combustão completa, é que vai liberar tanto o CO2 quanto o H2O. Se ela for incompleta, o que nós teremos? Nós podemos ter apenas o carbono ou nós podemos ter só o CO, tá? Então, completa vai liberar os dois. Sobre cálculo, né, que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Aqui, esse exemplo da combustão que a gente acabou de ver, tem um enunciadozinho para você entender que de posse das entalpias padrão de formação... Professor, o que é isso? É o que a gente acabou de ver aqui, ó. Essas entalpias aqui, tá? Então, já são valores tabelados. Aí ele vai lhe dar esses valores. Então, o composto CH4 é menos 17 kJ por mol. Lembra que eu falei para vocês que esse número é o mol? Então, se eu tenho 1 mol, eu vou usar 17,9. Se eu tenho 2, vou usar mais, eu vou multiplicando. No caso do CO2, o valor é esse. No caso da água, é esse. Aí lembra o por mol, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou multiplicando porque são 2 mols, tá? Então, importante entender isso. Então, ele pede para calcular a entalpia de combustão, ou seja, a variação, como você está vendo aqui. Então, eu vou pegar o produto e o reagente, tá? Vou pegar o calor de cada um, esse é esse aqui, quer dizer, a energia de cada um. Substância simples é igual a 0. E aqui a energia do CO2 é essa aqui e da água é essa aqui, ó. Peguei tudo ali dos valores que foram dados no enunciado. No produto, já multipliquei aqui, aí o mais com menos, né, vai dar, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou ter 2 vezes 68,3 e esse sinal vai multiplicar o mais, que vai virar menos. Então, menos com menos, eu vou somar e repetir o sinal, o que dá 230,7. Já aqui no reagente, eu só vou ter esse valor. E aí eu jogo na fórmula, o HP vem para cá, tá? E o HR vai vir para cá. Substituindo os valores, importante lembrar que aqui o valor é negativo, tá? Aqui é negativo. Então aí, o resultado que está dando aqui é o resultado de uma combustão. Ou seja, eu estou liberando calor. Não esquece disso, tá? Continuando. Uma aplicação aqui, rápida, porque você já entendeu o conceito. Nós temos essa reação e ele pede para calcular a variação de entalpia. O valor de CO é menos 393,5 e o valor de CO2, o valor de CO é este, né, porque é respectivamente, e o de CO2 é esse. Aí o que você vai fazer? Variação de entalpia. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Entalpia vai ser produto é esse, que é menos 393,5 menos aí o outro valor, porque é o reagente aqui, e eu corto esse porque é substância simples. Então nós teremos
menos 110,5. Variação de entalpia, esse valor vai ficar positivo, né? Ou seja, 393,5 mais 110,5. Então, o valor vai dar 283. Como o sinal do maior vai repetir, então é uma reação exotérmica, tá? Ou seja, libera calor. Então, é muito importante você entender que o resultado também precisa ser analisado, tá? Também falamos sobre biocombustíveis, porque se nós estamos falando sobre queima de compostos, nós temos que falar aqui de biocombustíveis, que é importante você entender esse ciclo. Por que a gente fala que é uma fonte renovável? Porque essa fonte renovável vai ser uma planta que vai absorver o CO2 do ambiente, tá? Através da reação de fotossíntese, e vai passar por um processo normal, onde vai ser utilizado, tá? Então, a gente passa ali por todo o processo, mas o que acontece é que nós vamos produzir, né, o etanol, o biodiesel no caso aqui, né? Nós vamos produzir o biodiesel e o biodiesel vai ser reutilizado novamente no maquinário que você consegue ver ali, né? Na tecnologia existente, liberando o CO2. Então, o CO2 novamente absorvido pela planta, passa ali pelo refino, vai passar por todo o processo e é usado de novo. Então, é por isso que ele é uma fonte renovável, tá bom? Então, dando continuidade, nós também vamos falar aí de reação de oxirredução. Aqui, de forma rápida, nós temos que a oxidação ela é o aumento do número de oxidação, também chamado de NOx. E a redução é a diminuição desse mesmo número. Então, note na reação que o cobre vai de mais 2 para 0. Então, aqui ele está diminuindo. Então, ele reduz. Já o zinco, ele está passando de 0 para mais 2. Ele está aumentando. Então, aqui no caso, ele oxida, tá? Então, quando a gente está falando de uma pilha, como é que eu vou saber se ela funciona ou não? Primeiro eu vou pegar os dois potenciais que vão estar tabelados, tá? Esses valores vão ser dados para você. E aí o que acontece? Você vai comparar o potencial de redução dos dois e vai verificar que este tem o maior potencial. Então esse vai reduzir. E esse aqui tem o menor, então ele vai oxidar. Então o que eu tenho que fazer, professor? Inverter a equação que tem o menor potencial de redução, tá? Então, aqui o zinco, o que vai acontecer é que agora ele vai ser potencial de oxidação e o valor aqui muda o sinal, fica positivo. Já o outro você vai repetir, tá? Lembrando que aqui é oxidação. E aí você consegue ver que eu tenho uma reação de oxidação e de redução. Então, o elétron vai passar de um para o outro. Aí eu só tenho que somar essas duas equações, ou seja, este valor vai ser somado e vai dar a voltagem da pilha. Aqui nas reações eu vou descer apenas, tá? E o que eu tenho antes e depois nas equações eu vou cortar. Então o cobre vai descer aqui e o zinco vai descer aqui, ó, tá? Então eu somo as duas equações. E aí eu tenho a reação global, tá? Dessa forma, eu consigo entender a pilha. Então, a pilha é um processo onde reduz e oxida. Então, como você viu aqui, o zinco, ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar. Ou seja, ele vai sair do sólido da placa e vai para a solução. Então, a placa diminui aqui, tá? E aí, quando acontece isso, o elétron passa do zinco para o cobre. Do ânodo, lembra? Vogal, vogal, ou seja, o ânodo oxida. Então, esse polo aqui vai ser o polo negativo, que está liberando os elétrons, que está oxidando, que está diminuindo em massa e aumentando a concentração de zinco na solução. Já o cobre, o que acontece com ele? Ele está saindo da água, indo para o sólido. Ele está reduzindo, porque a carga está aumentando, tá?
Dessa forma, ele está recebendo os elétrons, como você consegue ver aqui. Então, na solução, ele vai aumentar aqui a massa da placa, diminuindo a concentração na solução, porque ele está solidificando, tá? Por isso que ele é o cátodo, porque ele reduz. Então, é o polo positivo, onde recebe os elétrons, tá bom? E aí, vamos juntar tudo isso que eu falei da pilha em uma questão. Dê uma olhada. Essa é uma questão do CIS, onde nós temos em uma aula de química, o professor propôs aos alunos a construção de uma pilha, seguindo a construção da pilha de Daniel. Porém foram fornecidos os metais listados na tabela e suas soluções. Por que isso, professor? Porque eles precisam estar na solução dos seus íons, tá? Então, ok. Aí nós temos aí a prata e o estanho. Sempre que estamos falando de pilha, você olha para esses potenciais e você vai analisar. Porque os dois são potenciais de redução. Então, se os dois estão em contato, qual tem maior potencial de redução? O mais 80. Então, esse, por ter o maior potencial de redução, vai reduzir. O outro, por ter o menor potencial de redução, ele vai oxidar. Dessa forma, eu preciso inverter a equação, que vai virar SN sólido, produzindo SN2+, aquoso, mais 2 elétrons, e aqui o valor vai ficar positivo 0,14 volts, tá? E isso é a pilha, quando os dois estão em contato. Então, quando a gente monta essa estrutura, a gente vai ver que quem está reduzindo e quem está oxidando vai estar aqui nessa estrutura. Então, quem está oxidando vai perder elétron. Então, aqui no metal 1, o que a gente tem? A gente tem o estanho. E no metal 2, a gente tem a prata, tá? Porque está reduzindo. Os elétrons estão indo para cá, tá? Então, lembra que aqui é o ânodo, porque oxida, e aqui é o cátodo, porque reduz. Dessa forma, a gente vai para as alternativas. No experimento realizado, o potencial da pilha construída, o tipo de reação e o que ocorreu no eletrodo do metal 1 e o nome do metal 2 são. A gente sabe que o potencial da pilha vai ser o quê? Vai ser a soma de 80 mais 0,14, tá? Então, mais 0,80 mais 0,14 vai dar 0,94, tá? O sinal aqui, nesse caso, é sempre positivo, porque a pilha é uma reação espontânea. Então, a gente já cancela essa e essa. Sobram as duas alternativas ali. O metal 2, quem que é? Quando a gente olhou aqui, o metal 2 é a prata. Então, se a gente olhar aqui, o metal 2 é a prata. E ele quer saber o que ocorre no metal 1. Então, o que ocorre no metal 1 é uma oxidação, tá? Então, aqui vai diminuir a placa, o estanho aqui vai aumentar a sua concentração, e no outro lado, a prata vai estar aqui, tá? Vai aumentar, só que na solução ela vai diminuir, tá? Então, nesse caso, nessa questão, a alternativa correta é a letra B, tá bom? Então, espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá? É bastante coisa, mas tentei resumir aí o máximo, de forma que você entenda e compreenda cada pontinho, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, fique com Deus e até a próxima.